Pois é, amigo, as primeiras da segunda-feira, né? Para muitos aí, a segunda-feira de ressaca. Aqui é o Dás Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo. E eu vou falar, né, do Cabuloso, né? Que ontem teve folga pra galera e hoje retoma os treinos normal, né? Vou falar sobre PEC e sobre a receita do Cruzeiro. E também falar um pouquinho sobre o time que foi eliminado ontem. Tudo isso nesse vídeo, mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal Hype, compras pelo Mercado Livre, Shopee e outras plataformas. Tem links para cada loja. Você entra no link, vai na lupa, escolhe, compra. E vai ser feliz e o velho também, ok? Então vamos às matérias. Cruzeiro estima ter uma receita de 800 milhões de reais. Isso mesmo, 800 milhões, quase um bi. Será uma receita recorde em toda a história do Cruzeiro. E está caminhando para isso, né? Porque você tem que contar venda de jogadores, esses patrocínios aí, cota de TV, né? E tudo isso mais. Olha, para mim não é surpresa nenhuma, porque o dono do Cruzeiro, ele conversa com os empresários. Então, não falta patrocínio para o Cruzeiro, não vai faltar nada. Então, o Cruzeiro vai nadar em dinheiro ainda contando ainda com as receitas de vendas, porque o Cruzeiro é uma fábrica de jovens valores, uma fábrica. Você viu no jogo contra o Defensor, os meninos tudo jogando como se fosse gente grande, né? Então, esse é o Cruzeiro, né? Então, a gente não tem que questionar muito não. Parabéns ao trabalho do Pedrinho aí. Agora é parar de vender, né? Parar de vender, equilibrar aí o esquema e preparar esse time para conquistar. Porque se o Cruzeiro conquista esses dois títulos aí, ou pelo menos um, essa receita pode até aumentar, tá? Posso falar sem medo de errar. Bom, agora vamos falar de Gabriel Peck. Isso mesmo, o Peck que acabou de chegar aqui, né? Ele é um dos 5 recordistas do Los Angeles Lakers em fazeção de gol e servir o seu colega. Isso mesmo. Está ainda melhor do que o Luizito e melhor do que tá igual o Luizito e Messi, para não confundir as coisas. Está no mesmo patamar deles. Você vê o quanto esse rapaz é intenso e vai ser muito bom para o time do Cruzeiro, né? Esse menino aí entrosado com o time aí, que não vai demorar muito, porque ele já é brasileiro, ele não tem que adaptar a coisa nenhuma. Então, mas não vai ser difícil para ele adaptar o time do Cruzeiro. Até porque ele é um jogador ofensivo, bastante ofensivo, que também compõe a marcação e vai ser muito importante, inclusive, na posição do Christian. Ele pode jogar na posição do Christian sem medo nenhum de ser feliz, o técnico pode colocá-lo. De tão bom que ele é. Estou muito esperançoso nisso. Agora, no próximo bloco, vou falar sobre o fiasco de ontem. Então, aquele fiasco de ontem, para mim, demorou a acontecer. Era para ter acontecido no jogo anterior, né? Mas os deuses do futebol não deixaram, no caso, e veio acontecer ontem. E por incrível que pareça, na minha opinião, ontem jogou bem, mas faltou poder de finalização. Faltou isso. O que acontece, né? Vamos falar as verdades agora. Primeira verdade. Se eu tenho um jogador que é o jogador melhor que eu tenho no meu futebol brasileiro jogando, ele vem de um processo de recuperação, 2 meses antes eu tirava ele e já o colocava em stand-by, em tratamento, para chegar inteiro na competição. Faria isso. Ah, mas aí o Santos ficaria prejudicado? Arrumava compensação. Mas se seria o importante, eu faria isso. Você vê que os 10 minutos que ele jogou, ele é diferenciado dos outros. Então, sem comentários, né? Segundo lugar, prevaricação. Os camaradas entenderam, não conseguem entender que enquanto tiver impondo o jogador na seleção, isso é suspeito, tá? Enquanto tiver forçando convocação, o time não caminha. Já falei isso várias vezes em lives, volto a repetir. Um time é um conjunto, né? É uma identificação. Você não tem tempo para montar um time assim e catando os jogadores e já jogar bem, porque tem que ter entrosamento, tem que conversar a mesma língua, né? E os camaradas estão todos, 90% deles ali, perderam a identificação com o futebol brasileiro.
Então, eles têm que readaptar. Então, o tempo fica curto para isso, né? Fica curto. Prevaricado, na minha opinião, o jogador Thiago, que poderia ter sido importantíssimo, né? Ele foi prejudicado por um jogo que ele jogou mal, mas que nesse jogo o time todo jogou mal, inclusive o meio de campo não o ajudou, mas como ele era de Minas Gerais, assim, não era do eixo Rio-São Paulo, e havia jogadores do eixo Rio-São Paulo que eles queriam, pressionaram para o cara ser sacado e nunca mais jogar, né? Ah, é a salvação da lavoura? Não estou falando que é isso não. Estou falando só forma de comportamento. Só as formas de comportamento. Errado. Segundo, o que aconteceu, né? A panelinha desgramada, né? E outra coisa, a máscara é muito grande, né? Você tem que ter foco, tem que ter seriedade. Ah, mas então o cara não é sério? Não. Você vai bater um pênalti, o pênalti ali é como se fosse você morrendo de fome no deserto, aquele pênalti é a sua garrafa de água. Você tem que lutar por ela, lutar, jogar com garra, chutar com vontade e determinação, né? Aquele pênalti era o tudo. Faz o pênalti, ganhava até com facilidade, né? Aí o cara vai bater o pênalti, vou ter que afastar aqui, tá, gente? Né? Aí ele vai afastando, vocês veem. Afastou. Aí na hora que ele vai correr, ele corre, chega na bola, dá uma sapateadinha, o goleiro sapateia também, tira o foco dele, ele perde o pênalti. Gente, você tem que estar centrado. Você vai bater o pênalti, você tem que ficar centrado, olho no olho do goleiro. Olho no olho, olha para ele. Você pode até falar para ele onde você vai chutar, que ele não pega se você chutar com força no canto. Não pega. Ah, mas a máscara é muito grande, entendeu? Assim, a vaidade é muito grande, né? Então, assim, que sirva de lição. Não vai servir, né? Aí o treinador é o menos culpado, tá? Eu vi aí ex-treinador metendo pau no técnico aí, mas ele é o menos culpado. Por quê? Porque ele tem que trabalhar com aquilo que impõem para ele. Isso é na minha suposição, tá? Não estou falando que é isso, tá? Então, assim, é um negócio complicado, cara. Assim, eu queria ter tudo na vida, menos ser técnico de um time desse. Porque é só dor de cabeça. Só dor de cabeça. Dor de cabeça e mais dor de cabeça. Bom, falar que foi bem feito, a gente não pode falar, primeiro que a gente é brasileiro, né? E a falta de caridade, falar bem feito, né? Mas uma coisa a gente pode falar, que sirva de lição. Isso a gente pode falar, né? Para mim, beleza? Que agora a gente vai se focar no Cruzeiro, que é meu verdadeiro escrete é o Cruzeiro. Ponto final. Ok? Um grande abraço para todos vocês aí. Deixe like, comentem, compartilhem, inscreva no canal. Compra pelo canal, faça isso tudo aí, ajuda o Velho Raposo. Fui!